Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviço. E como você já conhece, o nosso lema que é mais emprego e menos impostos. Hoje vamos trazer aqui para falar um pouquinho sobre isso e sobre a reforma tributária, inclusive, que está no Congresso Nacional, o engenheiro José Eduardo Jardim, que vai nos dar honrar, que é presidente do Instituto de Engenharia, e vai nos brindar com os seus conhecimentos e saber o que o setor de serviços precisa na área de engenharia. E passo a palavra ao Roberto para que passe a primeira pergunta. Boa noite, Roberto. Doutor Jardim, muito prazer em recebê-lo. Eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho para nós como é que é o Instituto de Engenharia. O que faz um instituto? Eu sei que você está lá há muito pouco tempo, mas você já conhece o Instituto há bastante tempo, né? Sim, Roberto. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando, né? E com muito prazer eu quero apresentar, para quem não conhece, o Instituto de Engenharia. O Instituto de Engenharia é uma instituição que está completando praticamente 107 anos de vida, que congrega 1.300 ou 1.400 associados, né? E tem uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente de apoiar a engenharia nacional. O Instituto de Engenharia, na sua vida, ele sempre participou e vai continuar participando dos grandes momentos do Brasil, né? Se nós consultarmos aí os livros do Instituto de Engenharia, nós vemos a participação, a contribuição que o nosso Instituto de Engenharia sempre deu à sociedade brasileira, não só à engenharia, mas aos brasileiros como um todo. E a minha responsabilidade é muito grande. Eu sou associado do Instituto de Engenharia desde 1961, quando eu tive a oportunidade de me formar como engenheiro civil na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Poxa, já deu para conhecer bastante então, hein, Jardim? Pois é. Então eu já frequentei o Instituto de Engenharia como associado, eu já participei do Instituto em algumas ocasiões específicas, né? E fui brindado pela bondade dos meus colegas, né? Com um convite para presidir o Instituto de Engenharia. Acho que merecidamente, né? Nesse momento, né, quando o convite veio, eu fiz uma reflexão, né, e pensei, bom, hoje eu sou um empresário, né? Eu tive a oportunidade de não só participar como empresário, mas como presidente de outras associações, né? Na minha vida eu participei na ABM, participei pela ABDIB, né? Fui, inclusive, presidente de uma associação que, por 20 e poucos anos, né, reuniu os perfuradores de petróleo do Brasil, né? A Abrapet, Associação Brasileira dos Perfuradores de Petróleo, né? E também tive a oportunidade, junto à Petrobras, né, de presidir a seção Brasil da Society of Petroleum Engineers, né, que é uma instituição consagrada americana que reúne todos os engenheiros de petróleo do mundo todo, né? Então, baseado nessa oportunidade que eu tive, na experiência que eu consegui ter, eu me senti na obrigação de devolver para o meu país, né, alguma coisa que ele me brindou. Eu, desde pequeno, frequentei escolas públicas, né? Eu frequentei o Caetano de Campos, o Roosevelt, a Escola Politécnica. Então, me senti... Com sua experiência que você está apresentando e merecidamente está aqui conosco para nos brindar com a sua informação, como é que você vê de todo esse contexto que você colocou aqui, a nossa famigerada reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional? Pois é. Essa pergunta é uma pergunta importante, né? E eu vou tentar resumir e vou tentar responder adequadamente a sua provocação, no bom sentido. Eu acho que qualquer um de nós, seja engenheiro, desde que seja brasileiro, apoia uma reforma tributária. Eu acho que é indispensável, é imprescindível, né, que o Brasil tenha uma reforma tributária.
Mas, ao mesmo tempo em que ela é necessária, importante, fundamental, indispensável, a gente tem muita preocupação quanto a essa reforma tributária. Porque essa reforma tributária que vem e está sendo proposta para facilitar, para somar, para desburocratizar... Permitir a vida das empresas, né? Exatamente. Ela pode, se não for bem cuidada, ela pode ter um efeito contrário. Ela pode complicar e prejudicar, né? Não que a intenção seja essa, mas nós temos que ter cuidado de que seja construído adequadamente. Resumindo, o que saiu da Câmara e foi para o Senado, eu acho que tem que ser pensado e modificado em vários pontos, sob pena de não dar certo. De complicação, um possível aumento de complicação, isso nos setores básicos, isso seria na parte da agricultura, da indústria ou na parte de serviços? Olha, eu acho que principalmente na parte de serviços a gente tem que ter muito cuidado. O que está se desenhando, evidentemente eu não vou me arvorar a ser um expert no assunto. Eu sou um simples engenheiro, não sou um tributarista. Mas o Instituto de Engenharia se preocupou muito com isso, como se preocupa com os assuntos principais que envolvem o país, né? E o trabalho que a gente está fazendo nos leva, num primeiro momento, à conclusão de que o setor de bens e serviços vai ser extremamente prejudicado se a reforma sair ou continuar do jeito que está sendo desenhado. Você estava conversando agora há pouco que vocês estão fazendo alguns estudos dentro do Instituto. Pois não. Nós fizemos alguns aqui também pela Confederação, e o seu setor, esse impacto do setor de serviço com essa alternativa da reforma, o setor seria aumento de carga tributária de 238%. O que o senhor acha isso? Portanto, é exatamente o que eu estou dizendo e a nossa preocupação, né? Então, esse estudo está dando mais ou menos aquilo que eu estou colocando aqui ou não? Está absolutamente conforme com a sua análise, tá certo? Então, eu acho que isso é uma preocupação muito grande, né? E o que o Instituto de Engenharia está se propondo, né, é somar com outras organizações que estão com a mesma preocupação para que a gente possa junto elaborar alguma coisa que possa orientar o governo. Vamos partir do princípio que a ideia da reforma tributária, e é isso mesmo, é facilitar, é melhorar, é colocar o Brasil em condições adequadas comparadas com os outros países do mundo. Só que, evidentemente, só a vontade, né, não é suficiente. É preciso saber se o resultado dessa reforma tributária vai alcançar exatamente o objetivo para o qual está sendo proposto. Essa é a nossa grande dúvida. A gente tem talvez um caminho para analisar isso, que a Confederação Nacional de Serviços fez uma proposta durante o governo Dilma, da presidente Dilma, de desonerar a folha de pagamentos. E isso acabou não sendo para todo o universo, mas acabou sendo uma experiência que o governo quis fazer para alguns setores. E um dos setores foi o setor da engenharia. E nós temos aqui, dentro da CNS, um setor que é muito forte e a gente acompanha muito, que é o setor de TI, de tecnologia. E aí, o que nós reparamos, que era um setor que já vinha crescendo de uma forma forte aqui no Brasil, porque nós temos uma mão de obra que se adapta muito bem para a tecnologia da informação, mas quando desonerou a folha de serviços, o aumento foi muito grande. E nós que éramos importadores de software, o Brasil era um importador de software, a balança era negativa, se transformou em uma balança positiva e isso acaba gerando um volume muito grande de empregos exatamente no setor da construção. O Instituto sente a mesma coisa da importância da desoneração dos impostos? Com certeza absoluta, Roberto. Isso é fundamental. Estamos absolutamente alinhados, estamos trabalhando nesse sentido e eu quero adiantar que nós estamos à disposição
para somar forças com a CNS, no sentido de que a gente possa levar ao governo, né, aos responsáveis pelo nosso país, uma sugestão, né, clara, tranquila, objetiva, né, segura, de como a coisa deve ser conduzida. Porque por andar da carruagem, nesses estudos que a gente fez também aqui, haverá uma diminuição de emprego de 5.500 postos de trabalho serão fechados no caso de ver esse novo sistema de tributar sobre o faturamento, de passar para 4,65% ou 6% para 25% ou 28%, ou estão falando até em 33% de aumento de alíquota do IVA. Como é que vocês estão vendo a participação? O custo, quanto representa, por exemplo, a folha de pagamento no custo de uma empresa de engenharia? Dependendo da empresa, do tipo de empresa, uma empresa, por exemplo, de projetos, né, é fundamental, basicamente... É folha de pagamento. É folha de pagamento, exatamente. Então, a importância é total. E, inclusive, aproveitando, né, eu acho que a reforma tributária tem que ser desenhada e tem que ser concluída no sentido também de diminuir a informalidade passando para a formalidade, né? E isso realmente só se consegue se tiverem regras adequadas e básicas. Você acha que vai conseguir transferir esse aumento de carga para o teu cliente? Olha, é uma pergunta delicada, né? Uma resposta complicada, mas o que a gente tem que evitar é que realmente no fim da linha, né, no final, alguém pague essa conta porque, né, alguém pode gerar, né, e onerar o intermediário transfere e, no fim, o consumidor é que sofre com esse resultado. É o que vai acontecer, provavelmente, né? Mas o setor de engenharia tem um papel muito importante, que é o setor da inovação, né? Pois é. E isso é uma coisa que a gente não pode perder, né? Roberto, o Instituto de Engenharia tem um presidente, que é o seu amigo que aqui fala, e tem as vice-presidências, né? E um dos vice-presidentes do Instituto de Engenharia, ele cuida especificamente dessa área. Eu gostaria muito em que a gente tivesse a oportunidade de discutir esse assunto com esse pessoal. Está aberto, o canal está aberto. Eu acho que isso é fundamental e é importantíssimo, né? Quer dizer, na realidade, esse assunto que você está cuidando aqui é um dos assuntos principais das nossas reuniões de diretoria. Esse é um deles, tá certo? Eu acho que... E nós temos que entender também que a evolução, né, é aquela velha história. Até que ponto, né, a TI, ela gera empregos ou elimina empregos ou facilita, né, ou diminui a oportunidade para os Eu acho que ela modifica o emprego, a TI. Ela modifica de um sistema para um sistema mais avançado. Há poucos dias, por exemplo, eu vi uma notícia que foi veiculada nos jornais, né? Se não me engano, a Nestlé, uma das fábricas da Nestlé na Suíça, né? Eles praticamente robotizaram a fábrica em lugar de ter 40 funcionários. A indústria, com certeza, vai ter um problema sério em relação a isso, porque praticamente vai ser tudo robotizado. Exatamente. A indústria não vai empregar mais ninguém. Desculpe se alguém achar que a indústria vai ser um grande empregador, não vai ser. Agora, Luigi, nós temos que pensar o seguinte, a evolução, né? A evolução do mundo, a evolução da tecnologia, a evolução da engenharia, elas têm que trabalhar em benefício da população. Então, se a gente substitui, né, o empregado, o trabalhador, pelo robô, nós temos que dar uma solução para que ele realmente tenha a oportunidade de continuar prestando serviço e trabalhando. Acho que é uma questão de usar inteligência, não artificial, inteligência real, para que se coloque, ou se recoloque o pessoal e dê oportunidade a todos, né? Esse recondicionamento de capacidade de empregabilidade vai ser modificado o sistema. Não Você vai ser... falou bem, tem que ser modificado, mas não pode ser eliminado. Não, tem que ser modificado. Essa preparação a gente tem que preparar, fazer antes do que quando aconteça alguma coisa diferenciada. Um setor que é muito responsável por isso é o seu, Jardim, porque
A engenharia é que faz as transformações, né? Então, é a tecnologia e vem através da engenharia. E o Brasil ficou um período relativamente grande com uma ausência de participação no desenvolvimento, né? Nós precisamos retornar esse desenvolvimento porque o Brasil ficou atrasado nisso, né? Eu vou dar para você um exemplo interessante. Todo mundo fala, o Instituto de Engenharia é uma reunião de engenheiros, né? Não é bem assim, não. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Há poucos dias atrás, no Instituto de Engenharia, que normalmente oferece as suas dependências para as reuniões as mais diversas, né, reuniões, né? Nós conversando com um pessoal que lá estava, eram médicos, né? Nós convidamos os médicos a conversar sobre a importância e a conexão entre a engenharia e a medicina. E chegamos a uma conclusão óbvia e rápida e direta de que a medicina tem muito de engenharia, né? E o que fizemos então? Nós estamos montando, talvez ainda este ano, um evento em que nós vamos colocar engenharia e medicina, como trabalham juntas, como elas se comportam, né? E sem querer puxar muito a brasa para a minha sardinha de engenharia, há poucos dias atrás, conversando com um desembargador que estava almoçando lá conosco, nós chegamos à conclusão que a engenharia e o direito também têm muita coisa em comum. Eu não estou querendo dizer que a engenharia é o mola principal, mas ela participa, e o objetivo é participar. Por exemplo, um desafio enorme que a gente está vivendo hoje é o desafio da regeneração das empresas de engenharia. O certo seria cada advogado ser antes engenheiro para depois ser advogado, porque eles não têm o cacuete do CQD, como queria demonstrar. Exatamente. Porque eles fazem chegam sempre a uma conclusão errada daquilo que era a premissa que era estabelecida. Mas veja, Luigi, nós vivemos um período espetacular, né? Eu tive essa oportunidade, né? E é uma oportunidade que eu realmente tenho que agradecer a Deus por ter passado por tudo isso, de viver o milagre brasileiro, né? As grandes obras, né? Os que fizemos, né? Eu pessoalmente, como engenheiro, eu tenho no meu CREA, né? A anotação de responsabilidade em várias obras importantes do Brasil. Não é mérito meu, é a oportunidade que eu tive, né? De repente, a engenharia, as empresas brasileiras praticamente quase desapareceram. É verdade. O efeito, não vamos entrar aqui no aspecto do Lava Jato em si, mas o fato real é que as empresas desapareceram. E nós temos que revigorar, nós temos que voltar à engenharia. Nós temos que mostrar, tá certo, ao mundo o que é a engenharia brasileira. E todos aqueles que têm, não precisam ter a minha idade, mas que têm mais de 50 anos, 50 e poucos anos, percebem que o Brasil sempre foi, até um tempo atrás, um expoente de engenharia. Nós somos, na engenharia, na execução, nas obras, no desenvolvimento, primeiro mundo, incontestavelmente, tá certo? De repente, a coisa começou a desaparecer. O que acontece? Nós estamos vendo a chegada, a vinda ao Brasil de empresas estrangeiras, né? Que vêm nas concessões que estão sendo oferecidas pelo governo, elas vêm e são bem-vindas. Eu não sou contra a vinda dos chineses, né? dos americanos, dos japoneses, não, pelo contrário. Que venham. O Brasil precisa de investimento. Agora, o que a gente quer... mas com essa folha de pagamento desse tamanho, a gente não vai concorrer com esses chineses exatamente, indianos. Veja o seguinte, eles têm que vir digamos, com recursos, né? Mas tem que dar oportunidade para os brasileiros, tá certo? O que eu sou contra e o que a gente está lutando contra é que uma empresa estrangeira, um grupo estrangeiro, venha para o Brasil e traga, além dos recursos, traga todo o equipamento, toda a força de trabalho, tá certo? O projeto, tudo. Isso não, nós temos que dar oportunidade, tem que somar e crescer, fazer com que o Brasil possa crescer. É um trabalho que a gente está fazendo. Então, nós temos aqui um capítulo, né, e está sendo feito um trabalho muito cuidadoso,
em que a gente mostre como receber, né, o capital estrangeiro, né, a tecnologia estrangeira, tá certo? Mas respeitando e desenvolvendo. Eles têm que trazer aqui, mas tem que internar, tá certo? O que a gente é contra é que simplesmente o pessoal venha, faça o trabalho com equipamentos, né, com o pessoal. O que você acha projeto. do drawback, do sistema drawback, por exemplo? Pois é, então. Você acha que é uma coisa que pode ser implementada na área de serviços, por exemplo? Uma Petrobras contratando equipamentos lá fora tem que trazer podemos reverter isso para dar manutenção, suporte através de empresas brasileiras. Perfeito. Luiz, eu vou te dar um exemplo prático. Há muitos anos atrás, o Roberto talvez possa me ajudar na data, o Brasil, né, perfurou o primeiro poço no pré-sal, etc. e tal. Naquela época, o Wagner Freire era o diretor de exploração da Petrobras. Eu tive o privilégio, a oportunidade, numa OTC, né, num congresso, de sentado ali na primeira fila, ver o prêmio que o Brasil, lembra disso, que a Petrobras ganhou como pioneira. Ela realmente estava primeiríssimo mundo. Aonde? Ganhou aonde? Nos Estados Unidos, a terra do petróleo. Nós levamos lá uma experiência, né, e um resultado de uma tecnologia brasileira feita por brasileiros no Brasil. É isso que a gente tem que valorizar. O Brasil não pode se imaginar que não é se acovardar, não pode se achar que é menor. O Brasil é importante, é grande, tem competência, tem capacidade, né? Uma coisa, por exemplo, que terrível, a Petrobras, a própria Petrobras, a área de engenharia da Petrobras, e você sabe melhor que eu, era um nível, né, internacional, era top, né? Quer dizer, de repente ela simplesmente começou a desaparecer. Então, o que o Instituto de Engenharia está preocupado? E eu, que tive a oportunidade de viver esse período todo, é de realmente valorizar a engenharia, dar oportunidade para a engenharia e mostrar ao mundo todo, sem pretensões, né, de que o Brasil está adequado e competente para viver com qualquer outro país do mundo. Mas você não seria favorável a uma reserva de mercado? Não, não. Eu vou lhe contar, desculpa, mas é um acontecimento que nunca mais me saiu da lembrança. Eu era presidente da Associação Brasileira dos Perfuradores do Petróleo, Roberto sabe disso, a Abrapet, né? E, naquela época, as plataformas, né, a construção das plataformas, né, era feita por empresas estrangeiras, todas, né? Um dia eu me animei, né, e fui à Petrobras, né? O diretor da Petrobras na época era o senhor Guilherme Estrela, né? E falei, Estrela, a Abrapet, eu vim aqui em nome da Abrapet, Associação Brasileira dos Perfuradores de Petróleo, fazer uma solicitação à Petrobras de que faça uma licitação, tá certo, para construção de plataformas, convidando empresas brasileiras, né? O Estrela, que é uma pessoa muito correta, né, e sempre falou, bom, mas você está pedindo uma reserva de mercado? Eu falei, não, eu não estou pedindo uma reserva de mercado. Eu estou pedindo uma oportunidade em que as empresas brasileiras possam realmente se apresentar e concorrer, né? Aí ele falou, olha, eu preciso consultar o conselho da Petrobras, né? É uma proposta. Mas e qual é a contrapartida, né? E aí surgiu na conversa uma proposta de que, num determinado dia, na parte da manhã, seria uma licitação, um convite para que as empresas brasileiras fossem convidadas. E nesse mesmo dia à tarde, seria uma licitação para que as empresas brasileiras, juntamente com as empresas estrangeiras, também concorressem, para dar oportunidade. Exatamente evitar a reserva de mercado, mas dar oportunidade. Acho que tem uma diferença muito grande, né? Porque muita gente fala, bom, você está querendo uma reserva de mercado, você está querendo privilegiar, e o controle de preço vai sair mais caro. Tudo bem. Isso, depois de muita conversa, isso aconteceu. Meus amigos, as empresas brasileiras ofereceram preços para fazer as plataformas menores do que as empresas estrangeiras, tá certo? Na primeira licitação e na segunda licitação também. Isso mostrou o quê? Que o Brasil, quando o brasileiro
é capacitado e, se tiver oportunidade, ele consegue desenvolver. Tá certo? Sim. Eu acho que você tem uma missão muito grande, cumprida e difícil para restabelecer todas essas coisas da engenharia no Brasil. Concordo plenamente, Porque Roberto. a mentalidade da reserva de mercado, para mim, ela é muito complicada, porque quando você faz uma reserva, você tenta proteger, mas no final, eu acho que acaba prejudicando, porque eu acho que nós temos que batalhar pela igualdade de oportunidades. A nossa dificuldade é que nós pagamos impostos aqui e os nossos concorrentes lá de fora não pagam o imposto. Então nós precisamos ter igualdade de oportunidades e hoje nós estamos nessa reforma tributária, nesse momento que o governo está passando, nós estamos vendo o que está acontecendo no comércio, que é a mesma coisa que acabou com a engenharia, que o comércio hoje está lutando muito com algumas empresas chinesas que vendem produtos de valores muito baixos, sem imposto nenhum, e o seu concorrente no comércio tem que pagar um monte de impostos. Então, isso está trazendo uma dificuldade tremenda para o comércio, como trouxe para a engenharia. Hoje o Brasil está muito defasado nessa parte de engenharia e muito porque os nossos programas, inclusive de governo, têm muita interferência e muitas paralisações. Eu me cansei de ver, e é uma coisa que você vai ter que trabalhar muito, é o governo ficar 10 anos sem investir nada num determinado setor e quando ele vai investir, ele fala, olha, as empresas não estão preparadas, vamos chamar a empresa de fora. Então, essa parte, doutor Jardim, o senhor vai ter um bom trabalho para ser feito. Mas você sabe o que me anima, Roberto? Eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Eu sei que é uma missão extremamente difícil, complicada, mas o que me anima é que eu vou ter ajuda de muita gente para chegar a essa, inclusive sua. Nós estamos à disposição para auxiliar com o TI e com qualquer outro tipo de atividade, porque eu acho que a união que a gente precisa de esforços... Desculpa. Resumindo, o Brasil tem que se colocar numa posição, digamos, de que nós temos que, primeiro, nos valorizar, tá certo? Eu acho que é muito ruim a gente imaginar, o Brasil é um país, né, de terceiro mundo, né? Nós temos capacidade, nós temos disposição, tá certo? E nós temos que nos unir e buscar essa solução. O que você falou é absolutamente correto. Eu tenho consciência plena de que acho que quase todos os objetivos para os quais eu estou me propondo são de difícil, digamos, a conclusão. Mas se a gente não partir do princípio de que, primeiro, a gente quer, precisa e tem competência, nós não saímos do lugar, tá certo? Jardim, eu estou te provocando porque eu acho o seguinte, realmente, por que eu aceitei, né, me candidatar a presidente do Instituto de Engenharia? Né? Eu, na minha idade, na minha condição, eu deveria cuidar dos meus negócios, tá certo, e ficar tranquilo. Mas eu achei que eu tenho uma obrigação, se eu tive uma oportunidade durante a vida de viver vários períodos, de viver o Brasil, né? O Brasil, como é que era o que tinha, até naquela época chamava o milagre, né? Milagre brasileiro e tudo mais, né? Por que nós não vamos dar aos nossos jovens, ao nosso povo, ao nosso país, a oportunidade de voltar a ser aquele Brasil, né? Muito boa essa perspectiva que a gente tem com o novo presidente do Instituto de Engenharia, porque ele recebeu muito de um Brasil que tinha grandes escolas estaduais, as pessoas participavam das escolas, tinham faculdades excepcionais, que hoje algumas delas ainda continuam, e ele dizendo que vai dar tudo isso de volta para o Brasil, vai ser muito bom. Muito obrigado, Jardim, pela entrevista, pela sua participação aqui. Muito obrigado, Luigi, pelo patrocínio do nosso programa Combate. E muito obrigado a você, telespectador,
que nos acompanha e nós estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Combate. A trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.